Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é um prazer muito grande para nós, né, vermos novamente a nossa igreja cheia, né, e está aqui, disponível, né, eu vou tirar aqui, graças a Deus que os ministros podem, né, tirar a máscara. Dizer para mim que é uma honra, de fato, né, estar aqui nesse momento. É um momento da gente glorificar a Deus, né? Tivemos muitas adversidades do ano passado para cá. Mas, amados, quem sabe que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, né? Deus, Ele coloca ordem em todas as coisas. E eu creio que esse é um tempo que está se findando, né? Nós vamos entrar num novo ciclo. E a gente precisa crer que nesse ciclo Deus vai restituir tudo aquilo que ficou parado, né? Eu creio que nós fomos ensinados, que nós fomos trabalhados, que o Espírito Santo tratou muitas coisas que talvez se a gente também tivesse num ritmo tão acelerado, a gente não conseguisse perceber, né? Mas mesmo em meio à adversidade, Deus ele é poderoso para transformar, né, aquilo que a gente está vivendo em algo que possa nos ensinar e que também nos faça abençoar outras pessoas, amém? E quando eu recebi o convite, né, eu me senti muito honrada e me senti ao mesmo tempo com muita responsabilidade de trazer algo que às vezes a gente está dentro de um contexto, né? E aqui a gente está dentro de um grupo, de um contexto social, que às vezes a gente não se dá conta, né, de algumas coisas, de algumas atribuições nossas, de algumas responsabilidades. E o pastor me pediu para falar sobre a questão da igreja enquanto um organismo, né? De nós enquanto pessoas que constituímos essa igreja, né? E a igreja ela não está apenas aqui. E nesse momento, mais do que nunca, nós percebemos o quanto nós somos igreja em todos os lugares, na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente estiver, né? E aí eu preparei um material que eu queria que o pessoal colocasse na mídia, para a gente fazer algumas reflexões, né? Eu não vim para trazer nenhuma doutrina, nem trazer nada que tivesse consagrado e dito é assim. Mas eu trouxe algumas reflexões para a gente fazer, né? Fazer enquanto pessoa, fazer enquanto filho de Deus, fazer enquanto um profissional que somos, fazer enquanto membros de uma igreja. Nós temos vários papéis sociais, né? E aí eu quero fazer algumas reflexões, certo? Pode passar. Então, nós estamos nesse seminário, disciplina, organização e compromisso. São assuntos que estão inteiramente interligados, né? E a gente ficou naquele cuidado para não entrar na seara do outro, né, pastor? Mas a primeira coisa que eu queria trazer para a gente refletir é sobre nós estarmos abertos, né? Deus, ele é um Deus organizado, mas Deus, ele espera de nós posicionamentos, né? E um dos primeiros posicionamentos é a gente entender qual o nosso papel. E daqui a pouco a gente vai fazer um exercíciozinho bem bacana que eu trouxe para vocês. Que a gente precisa entender qual é o nosso papel. E a gente precisa se apropriar de conhecimento. Amados, às vezes nós nos subestimamos. Às vezes nós subestimamos as pessoas. Nós subestimamos as pessoas que moram na nossa casa. Subestimamos os nossos filhos. Nós subestimamos Deus, né? Em muitas das vezes. Às vezes a gente na nossa zona de conforto, né, naquilo que a gente não quer desprender força, energia, a gente prefere ficar ali e a gente não se expõe, né? E é aquilo que eu estava conversando com a líder do departamento antes de começar aqui. Às vezes a gente espiritualiza demais e a gente faz essa divisão do mundo secular para o mundo espiritual. Isso em alguns momentos a gente precisa fazer sim. Mas a gente não pode dissociar jamais isso, né? Nós somos um ser integral, nós somos filhos de Deus, nós somos seres espirituais, nós precisamos refletir luz em tudo e qualquer coisa que a gente for fazer, né? Qualquer coisa que a gente se dispor a fazer, a gente precisa, né, estar munido de conhecimento. E o primeiro versículo que eu separei foi esse: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, né? E aí eu grifei essas duas palavras, conhecimento e disciplina. Muitas vezes, né, nós achamos que
nós já temos muito conhecimento, né? Inclusive a gente subestima um evento como esse e diz, não vou para a igreja, a gente sempre tem treinamento, nos treinamentos as pessoas às vezes falam quase as mesmas coisas, eu já estou muito acostumado, já sei como tudo funciona, né? E a gente se limita. E é a mesma coisa que às vezes a gente faz com certas coisas que a gente lê na palavra, né? E mais para frente eu vou trazer um versículo que eu já tinha lido desde quando eu era criança, mas hoje eu me debruçando um pouco mais sobre a palavra, eu vi o quanto existe, né, do Espírito Santo tratar conosco e nos ensinar sobre algumas coisas. Quando a gente faz um recorte para estudar especificadamente sobre uma coisa, Deus, Ele nos revela, né, tantas outras coisas, e a gente percebe que de fato a gente sabia muito pouco, né? E eu fiquei muito curiosa e fui procurar na Bíblia versículos que falassem, né, com esse termo, organização. E aí a gente não vai encontrar tanta coisa com esse termo organização, né? Mas a organização vai estar muito relacionada ao conhecimento, né? Ao planejamento, à disposição de se expor ao conhecimento e a fazer algo, né? Pode passar. E aí eu fui buscar, né? Quem sabe que todas as doutrinas elas foram inspiradas por Deus, as doutrinas que os homens desenvolvem e que têm sucesso e que faz as coisas acontecer, são doutrinas. E aí eu fui estudar um pouco sobre doutrinas de organização, né? E a gente vê o quanto essas doutrinas, elas muitas vezes são extraídas de princípios da palavra, né? Que as pessoas, claro, fazem um recorte científico e escrevem isso e colocam, criam métodos, na verdade, né? Eles criam métodos e desenvolvem práticas que, feitas sistematicamente, traz um grande sucesso. E eu fui pesquisar sobre isso, né? Então, hoje a gente tem vigorando no mundo da organização, né? Se a gente for falar de forma mais científica, existe um homem que tem por nome Peter Drucker, que ele morreu até relativamente recentemente, né? Ele é o pai da teoria da organização. Que essa teoria da organização, ela traz fundamentos para muitas teorias, inclusive para desenvolver teorias de sucesso, né? Junto com as empresas públicas, empresas privadas, com a gestão. E aí é onde a gente vai chegar no que o pastor me pediu para falar. A nossa vida, né, precisa de ser gerenciada em todos os aspectos, seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo, né? E esse homem, ele é um homem extremamente inteligente, ele é um austríaco, né, sociólogo, professor, e hoje ele deixou um legado muito grande. Todas as doutrinas que saíram de organização, né, depois que ele lançou essas teorias básicas que a gente vai conhecer hoje, que estão muito aproximadas com a palavra e com tudo aquilo que a gente escuta, mas às vezes a gente não sabe aplicar à realidade da nossa vida, né? Nem também na nossa convivência, mas é muito importante a gente tirar um momento como esse para fazer isso. E aí ele traz, pode passar, isso aí é só alguns destaques que eu fiz sobre a vida dele, né? Alguns princípios que são essenciais, amados, para a gente entender, né? Dentro daquilo que a gente exerce no corpo de Cristo e na igreja, né? E aí a gente precisa ter muita clareza em Deus daquilo que nós temos enquanto sentido, né? Quando nós nascemos como cristãos, e aquilo que a gente tem como ministério. E a gente é uma igreja que fala muito sobre ministério, sobre reino de Deus, sobre funcionar dentro do reino de Deus. Mas às vezes a gente ainda está muito perdido no que diz respeito a saber de fato e a achar o caminho, né? Esse percurso que a gente precisa achar, sobre estar nesse caminho e estar andando essa carreira, fazendo essa carreira com o Senhor e também nos aperfeiçoando. Sabe por que muitas vezes a gente se fere, a gente se machuca, a gente machuca os outros, porque a gente não se dispõe a aprender alguns princípios básicos de relacionamento, né? Alguns princípios básicos de liderança, quando a gente está na posição de liderança. Alguns princípios básicos, porque de hierarquia, que a gente vai entender agora um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem uma noção de hierarquia como algo impositivo, como algo que traz cargos, que traz poder.
né, que nos dá a liberdade de oprimir, e não é nada disso, né? E aí eu fiquei dizendo, poxa, esse homem muito inteligente, pelo que eu pesquisei sobre a vida dele, não fala nada sobre se ele era cristão ou não, mas ele tinha vários princípios que ele extraiu, são princípios cristãos, né? E a gente sabe que, em alguns aspectos da ciência, os homens eles negam sim a ciência, né? Tanto na ciência exata, como na ciência natural, como na ciência social, em alguns aspectos, em vários aspectos, os homens negam as ciências, porque eles têm a necessidade de provar cientificamente, né? E essa questão da subjetividade a gente estuda mais nas ciências sociais, mas os homens eles têm muitas vezes a necessidade de provar algo. Mas aí eu fui, né, ver quais são os princípios que ele traz, os princípios básicos, e ele tem o estudo dele é muito amplo, né? Ele tem um legado muito grande. E tem muitas outras pessoas que estudaram, né, a partir desses princípios que ele coloca como os principais e desenvolveram outras teorias, outras formas de gestão, que são muito interessantes. Mas a alma do negócio, como a gente diz, né, que ele coloca, é justamente isso. A divisão do trabalho, né? Como é importante a gente saber qual é o nosso papel no corpo de Cristo, na nossa casa, no nosso trabalho, né? Quando a gente sabe o que é que a gente precisa fazer, né? Na nossa própria vida, quando a gente precisa se autoavaliar, o princípio da organização, amados, ele serve para tudo, né? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter organização. Se nós observarmos a criação, nós vamos perceber o quanto Deus é organizado. Deus ele tinha poder para criar tudo de uma vez. Ele podia ter aberto a boca e dito que se forme o mundo, né? Mas se a gente for estudar, a gente vai ver que existe uma lógica e todo um sentido quando Deus distribuiu a criação, né, de cada coisa por dias, por tempo, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Né? A responsabilidade que Deus teve, o cuidado que Deus teve, o quanto Deus é minucioso. E aí, às vezes, a gente diz, ai meu Deus, para que tanta complicação, né? Em algumas coisas que a gente vai fazer, para que tanta excelência, para que essa profissionalização todinha, é só uma igreja, é só um evento, né? E às vezes a gente se priva de fazer certas coisas e a gente não funciona até melhor, porque a gente não conhece e a gente não se dispõe a conhecer, né? E aí ele vai falar sobre isso, a divisão do trabalho. O que é que a gente precisa fazer, né, para dividir as tarefas numa igreja, como é o contexto que a gente está falando agora? A gente precisa conhecer o nosso potencial, conhecer a nossa comunidade, conhecer as pessoas que estão dentro do grupo, conhecer as habilidades que cada pessoa tem. Às vezes a gente tem habilidades, dons espirituais, né? Algumas pessoas têm um dom espiritual mais aguçado do que o outro. Às vezes uma pessoa é chamada nos 5 dons, mas isso não quer dizer que a gente não tenha pessoas extremamente habilidosas, né, operando em outros departamentos, em outras atividades, em outros projetos. Isso não desqualifica, nem deixa maior ou menor ninguém, né? E a gente precisa ter clareza disso. E a gente precisa reconhecer. Quando a gente toma pé, como diz o Matuto aqui, né? Quem é aqui do Nordeste conhece muito bem esse termo. Quando a gente toma pé de tudo que a gente tem, a gente pode pegar com tudo aquilo que a gente tem e transformar aquilo num grande potencial. Mas a gente só pode fazer se a gente conhecer. Então, a gente precisa. Ele diz que um princípio fundamental é você ter a capacidade de dividir o trabalho, né? Talvez fosse pesado para o pastor Isaías ministrar sobre esses 3 temas hoje. Ficasse cansativo para vocês, não fosse dinâmico. Mas a gente pode dividir, a gente pode revezar. Eu tenho uma expressão corporal diferente, uma entonação de voz. Tiago tem outra, pastor Isaías tem outra forma de ministrar. Isso torna leve, né? A unção que está sobre a minha vida nesse momento é diferente da que vai estar daqui a pouco sobre a vida de Tiago. E nós vamos conseguir tocar e molhar as pessoas, né? Dentro do nível que cada um tem de compreensão, né? Dentro da expectativa que cada um criou.
Porque isso é a capacidade de dividir e organizar as tarefas, né? E a gente só pensa tarefa, quando a gente pensa tarefa, a gente pensa em algo muito prático, né? Arrumar uma casa, fazer uma atividade que um professor enviou. Mas, amados, essas tarefas, quando a gente fala em dividir tarefas, muitas vezes a gente precisa ter essa conversa até conosco, né? Muitas coisas nós precisamos nos auto-organizar, chamar. Quando a Bíblia diz que a gente precisa ministrar a nossa alma sobre determinadas coisas, a gente precisa estabelecer algumas metas, alguns objetivos, algumas coisas que a gente possa fazer para chamar à ordem a nossa vida, a nossa mente, muitas vezes, né? Os nossos anseios. Às vezes a gente está desejando coisas, né? E a gente está pensando em coisas que talvez nos tire daquilo que Deus tem organizado para a nossa vida, né? Eu vou correr, porque senão não dá tempo. A questão da especialização. Depois que a gente entende todo o potencial que a gente tem, né? O pastor sabe. Tem pessoas aqui artesãs na igreja, tem pessoas com habilidades de tocar instrumentos, tem pessoas com habilidades de ministrar, outras de empreender, outras de trabalhar, desenvolver projetos, escrever. Quando o pastor tem isso claro para ele, né, ele tem a capacidade de dividir, como a gente falou agora há pouco, reconhecer essa demanda, dividir e planejar, que isso tudo é um processo. Esse momento que nós estamos aqui, certamente faz parte de um planejamento do pastor, que é o quê? Sempre está assistindo, né, os líderes e os liderados com a palavra, está trazendo uma nova unção, trazendo um novo conhecimento, trazendo um estímulo, né, aquilo que a gente precisa muitas vezes para seguir. Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está em dúvida se é aquilo que Deus nos chamou para fazer, se é naquele momento. Então, certamente, isso é algo que está no coração do pastor, que ele está colocando em prática. E nós precisamos, amados, ser organizados para fazer essas coisas. Porque se a gente faz de forma aleatória, a gente pode desperdiçar tempo, a gente pode desperdiçar energia, a gente pode ferir os outros, porque às vezes as pessoas estão lá, elas têm o que manifestar, mas elas não são aproveitadas, né? E a gente perde a noção de corpo, né? E a questão da hierarquia, que é algo fantástico, né? Quando ele fala sobre a questão de autoridade, às vezes a gente tem uma visão muito equivocada, né? Tanto no mundo como no corpo de Cristo, de hierarquia. Hierarquia traz, para muitas pessoas, a ideia de poder, muitas vezes de manipulação, né? Mas, amados, sabe que isso que a gente tem uma hierarquia é algo muito importante. A hierarquia foi Deus que criou, as autoridades foi o Senhor que criou. Por isso que a gente não pode se rebelar contra as nossas autoridades. Por mais que a gente perceba posturas equivocadas, por mais que a gente escute falas equivocadas, a gente precisa guardar o nosso coração em relação a isso, nos organizar em relação a isso. E aí ele fala sobre a autoridade, né? A nossa igreja, ela prega algo que é muito interessante, né? A gente reconhece, claro, Deus como centro, e dentro das nossas igrejas a gente tem uma hierarquia que eu vou apresentar daqui a pouco, né? Porque a nossa igreja, ela é uma organização também. Ela é um organismo vivo, mas ela é uma organização, ela precisa de ter um espaço físico, ela precisa de ter um registro, ela precisa de ter uma documentação que regulamente as práticas dos membros, das próprias pessoas que constituem, né, os espaços de organização da igreja, né, que podem exercer algumas necessidades que a igreja tem para precisar ser gerida. E a gente precisa entender tudo isso para que a gente possa ser cooperador, né? E a hierarquia traz essas questões, a autoridade, a responsabilidade e a delegação. A partir do momento que o pastor recebe de Deus uma instrução e ele é reconhecido pelo ministério como autoridade sobre essa igreja, ele precisa, né, saber que ele é o responsável por organizar essa questão da hierarquia. E nós, como membros, entendendo como nós estamos entendendo hoje, que existe toda essa hierarquia, nós também precisamos nos posicionar para contribuir com o pastor, né? O pastor ele não tem a condição física nem mental, é impossível naturalmente ele ocupar
todas as coordenações, ele está atento a todas as coisas, mas ele precisa, dentro dessa hierarquia, delegar, né? Delegar funções, dar às pessoas autoridades para representar a igreja em determinadas situações, né? A tratar as pessoas, trabalhar elas para que elas possam desenvolver o dom da administração, para que elas possam alcançar outras pessoas. Porque a gente vai ver, a igreja é esse espaço físico que estamos aqui. Mas a igreja vai muito além disso aqui, né? A igreja é a representação do Senhor e somos nós em todos os espaços que a gente ocupa. E ele fala de algo muito importante, que é a amplitude do controle, que ele vai além da hierarquia. Quando o pastor ele compreende essa unção e essa questão da hierarquia, ele certamente vai delegar essas funções e ele vai criar nas pessoas essa capacidade de treinar novos líderes. É o que ele chama de verticalidade. Então, tem o pastor, tem os pastores que auxiliam ele. A partir dos pastores que auxiliam ele, existem os departamentos que cada pastor supervisiona. E dentro desses pastores que os pastores supervisionam, existem outros irmãos que colaboram, que formam o trânsito, que formam o departamento infantil, que formam o departamento de conselheiros, e o que ele chama de verticalidade. E essa habilidade de administrar isso de forma organizada é justamente o segredo do sucesso, né? De grandes empresas até internacionais, porque um dono, fisicamente, ele não tem o poder de manipular e de dar conta de empresas em outros países, em outros estados, mas ele tem essa hierarquia e esse trabalho de verticalidade, né? Que, claro, ele vai colocar pessoas habilidosas para fazer isso. E essas pessoas passam por treinamentos constantes, porque precisa haver organização. Pode passar. E aí eu separei duas frases que me chamou muita atenção. Amados, muitas vezes a gente chega na igreja, ou a gente está na igreja há muito tempo, fazendo uma atividade, já existe um modelo pronto. A gente vai ministrar no departamento de discipulado. Já tem uma cartilhinha, eu vou ler tudo que está ali, e assim, a gente nunca vai ter a capacidade de repensar aquilo, né? Então, a gente não pode se dar o luxo, jamais. Uma pessoa organizada, ela não pode se dar o luxo de nunca repensar as coisas. Por quê? Ao tempo que a gente executa uma atividade, essa atividade, ela gera outras demandas. O que são outras demandas? Surge, o público muda. Às vezes, a gente está com 10 pessoas fazendo discípulo. É um grupo que talvez seja muito sedento da palavra. Talvez a próxima remessa não seja tão sedenta da palavra. Às vezes a gente vai ver que aquilo flui por um tempo, mas depois não flui mais. Entendeu? Porque era para aquele tempo e a gente precisa ter a capacidade de reorganizar, repensar, recriar, né? E isso Deus nos deu. Na verdade, os seres humanos são os únicos seres que têm essa capacidade de repensar e reconstruir a sua história. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E ele diz, mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Às vezes a gente sabe que algo está errado, que algo precisa crescer, que a gente precisa multiplicar, que a gente precisa se mover, mas a gente está sempre fazendo a mesma coisa. E a gente não muda porque a gente acha muito arriscado. Mas muito mais arriscado. E a probabilidade dos frutos não acontecerem é muito maior quando a gente se acomoda e não faz. Então, a gente sempre tem que entender que Deus é criativo, que não importa a circunstância que a gente seja colocado, o espaço, Deus vai nos dar a capacidade de organizar aquilo. Amém? E outra, ele diz, planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Então, amados, aquilo que a gente faz agora, hoje, isso que nós estamos fazendo hoje, nos colocando à disposição para saber o que é organização, como nós podemos ser mais disciplinados, como é que a gente pode se comprometer, se envolver, isso sim determina o futuro, né? Isso sim nos dá a possibilidade de fazer diferente. Pode passar. E aí eu pensei, e aí eu quero que os diáconos rapidinho entreguem às pessoas. Quem são casais, eu peço que vocês façam juntos, né? Quem for casal. Quem for individual, todo mundo ganhou uma canetinha quando entrou, já é para fazer isso. Eu quis fazer um exercíciozinho, né? Eu queria que vocês se imaginassem como sendo esse quebra-cabeçazinho
que tem várias peças, né? E Deus nos constituiu com muitas faculdades, faculdades mentais, faculdades físicas, né? Nós somos um corpo, cada um aqui tem um porte físico diferente, uns mais resistentes, outros menos resistentes, né? Umas pessoas de pele negra, outras pessoas de pele branca, né? Outras pessoas que tiveram oportunidade de se expor mais à cultura, têm um dom cultural, um dom artístico, uma habilidade de tocar um instrumento. Mas eu quis trazer essa reflexão, porque eu queria que você, se vendo dentro desse quadrado, quem aqui já brincou de quebra-cabeça? Né? Tem quebra-cabeça, eu sou apaixonada por quebra-cabeça. Tem cada quebra-cabeça que revela, que traz para a gente uma linda paisagem, mas a gente só tem o prazer de descobrir o que é, se nós nos propusermos a montá-lo. Concorda? E aí Deus nos criou como quebra. Eu quero fazer essa analogia com vocês. Eu quero que vocês se vejam como esse quebra-cabeça. E dentro das perguntas que eu vou fazer para vocês comecem a escrever nessas pecinhas, né? Quais as habilidades e quais os espaços, na verdade. Primeiro no quebra-cabeça. Como é que você se reconhece? Né? Quando você olha para você, a primeira coisa. Você já perguntou alguma vez para você quem você é? Né? E aí, quando eu pergunto quem você é, eu quero que você pense nesse momento agora, especificadamente, quem você é no corpo de Cristo. E aí a mentalidade que a gente tem de se reconhecer, né, dentro do corpo de Cristo é muito importante. Porque ela não vai perpassar somente por aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Como assim, Jussara? As pessoas podem dizer que eu sou feia, né? Em alguns países, se eu chegar, as pessoas, eu posso não ser tão vista porque eu tenho uma pele negra, né? As pessoas podem me dizer que eu não vou conseguir chegar lá. Algumas pessoas podem dizer que eu não sou tão inteligente. E a gente cresce absorvendo muitas informações, e às vezes a gente chega até numa idade como a gente tem hoje, e se alguém perguntar quem você é, você não sabe se autodescrever, né? Mas sabe, amados, para a gente organizar a nossa vida e organizar as nossas coisas, nós temos que saber quem nós somos, do que somos capazes de fazer, para que Deus nos chamou, né? E a segunda coisa é, como nos vemos quando olhamos para nós? Como é que você se vê? Aí eu quero que você veja, que você coloque aí como é que você se vê no seu ambiente familiar, né? Quem você é no seu ambiente familiar? Você é um marido? Você é uma esposa? Você é um filho? Você é um pai? Né? E aí você vai se colocando aí nesses espaçozinhos do quebra-cabeça e montando quem você é. Né? Você, no mundo profissional, você é o quê? Um ministro da palavra? Um advogado? Um assistente social? Né? Se alguém dissesse rapidinho, Ana Fábia, talvez não soubesse seu nome, fala um pouquinho sobre você. A Ana Fábia diz, eu sou Ana Fábia, eu sou assistente social, porque a Ana Fábia também é assistente social. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um esposo, né? Eu desenvolvo várias atividades na igreja, eu tenho uma habilidade de tocar um instrumento musical. Então, amados, nós somos um conjunto de coisas. Né? Nunca se nivele por baixo. Deus não nos criou para nós sermos inferiores. Talvez a gente não tenha tido as mesmas oportunidades que as outras pessoas tenham, mas para Deus isso não nos torna maior ou menor. Então eu queria que você colocasse aí, né? Como é que você se vê no reino de Deus? Você se vê um filho de Deus, um ministro da palavra, um músico, né? Uma pessoa que trabalha no departamento infantil, um conselheiro. No mundo profissional, como é que você se vê? Você é um gestor? Você é uma pessoa, um advogado? Você é um assistente social? Você é um enfermeiro? Porque essa questão profissional nos faz tocar em áreas diferentes da vida das pessoas. E isso também interfere na nossa vida, né? Então, gente, por que a gente está fazendo esse exercício? Né? Porque a gente precisa saber a nossa estrutura.
de que e como nós somos formados, certo? E agora o mais importante, quais os papéis sociais que nós ocupamos? É exatamente isso que eu estava falando agora. Nós ocupamos papéis sociais. Que esses papéis sociais é o de ministro. Hoje eu sou assistente social, eu trabalho desenvolvendo um trabalho de gestão, né, num órgão aqui da prefeitura. Eu sou estudante, né, estou fazendo mestrado. Eu estou servindo na igreja de forma mais esporádica, já conversei com o pastor por conta da demanda que eu estou nesse momento. Eu sou filha, né? E eu tenho uma identificação com várias coisas. Eu não tenho nenhuma habilidade com instrumento musical, sou a graça. Precisa ser trabalhada essa área na minha vida. Mas eu ocupo papéis sociais. E a gente precisa entender que aquilo que a gente exerce ao mesmo tempo na nossa vida. Eu não tenho como dizer, hoje eu sou só ministra, hoje eu sou só... Pastor Isaías não pode ser só ministro. Ele precisa ser esposo, ele precisa ser pai, ele precisa ser conselheiro, ele precisa ser provedor da casa dele, ele precisa ter um relacionamento com Deus. Então, gente, para que a gente possa ter qualquer princípio de organização, a gente precisa se organizar primeiro. Saber qual é a sua demanda. Naquilo que eu preciso cumprir os meus papéis, naquilo que eu preciso cumprir, dentro daquilo que eu estou proposta e naquilo que eu estou ocupando naquele momento. Porque senão a minha vida vai ser uma bagunça, né? Se o pastor Isaías, por acaso, tomar a decisão de ficar aqui na igreja todo dia, o dia todo, né? Ana Fábia vai começar a sentir dificuldades em relação à demanda com os filhos, em relação a fazer compras, em relação a exercer pagamentos, né, fazer algumas coisas. Porque tudo que a gente faz de forma demasiada, em alguma situação ou outra, a gente pode pecar, por excesso ou por ausência. A organização nos dá a possibilidade da gente equilibrar, da gente traçar estratégias e organizar a nossa vida. E ser útil, amados, em tudo que a gente faz. Pode passar, eu estou preocupada com o tempo. E aí eu fiz um reflexozinho sobre a vida secular e a vida cristã. Às vezes a gente segue e a gente tem um mito. A gente acha que a vida cristã é aquela parte tão espiritual que a gente tem na nossa vida, que a gente tem que separar. É tanto que é tanta gente espiritual na igreja, mas em casa não é tão espiritual, né? Nas relações, mesmo na igreja, quando você coloca um irmão numa pressão com o outro, a espiritualidade parece que não, porque a gente não se organiza em relação a algumas coisas. E aí eu coloquei o papel social, isso aí é algo pensado a partir da sociologia, né? Mas que eu trouxe para o fundo, né, bíblico. Fala exatamente sobre essa questão das nossas ações, dos nossos papéis, daquilo que a gente exerce enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser, enquanto cristão, né? E aí eu coloquei, dentro dos contextos sociais, a gente também, por a gente exercer papéis sociais diferentes, a gente ocupa vários espaços. Tiago ocupa um espaço no ministério. Ocupa um espaço na igreja, né? Ocupa um espaço na casa dele com a esposa dele. Ocupa um espaço se ele for jogar futebol com os irmãos da igreja. Num contexto de lazer, ele ocupa um papel. E aí a gente precisa entender que a gente faz esse exercício todo o tempo e que a gente precisa se organizar. Isso também está muito imposto socialmente, gente. Quando a gente vai recebendo tarefas a partir da nossa idade. Quando uma criança tem uma determinada, ela tem a atribuição apenas de brincar. Mas a partir do momento que nós vamos galgando, isso é na vida espiritual e na vida cristã. Nós vamos crescendo, nós vamos avançando, nós vamos fluindo, Deus vai cobrando. Se a gente se propõe a fazer alguma atividade na igreja, o pastor vai começar a cobrar. Irmão, venha para os cultos de oração. Irmão, isso aqui a gente tem que melhorar. Irmão, você é o líder, você tem que chegar junto. Então, a gente não pode desvincular, porque eu acho que a gente muito mais é igreja e a gente precisa ser muito mais organizado, a gente precisa ter muito mais cuidado com as coisas que a gente faz quando a gente não está na igreja. Porque aqui na igreja é muito fácil, gente. Dificilmente a gente vai fazer alguma coisa errada aqui no contexto da igreja, né? Mas
fora é outra realidade. Então, pela idade que a gente diz, menino, esse menino tem 40 anos, mas parece que tem 15, né? A cabeça, porque é uma pessoa que não consegue se organizar. Então, a partir do momento que a gente completa alguma idade, é delegado a gente tarefas, responsabilidades, que são compatíveis. Isso na nossa vida espiritual, secular e na nossa vida espiritual, né? A questão do gênero, né, de como a gente se identifica, se a gente é do sexo feminino, do sexo masculino. As atribuições que são dadas socialmente aos homens são diferentes das atribuições. Algumas coisas são desequilibradas, a gente sabe, e são até desorganizadas. A forma como o mundo prega não é, né, tão da forma como deveria ser, e a gente precisa ter muito equilíbrio para a gente se organizar e a gente ter principalmente na vida cristã, essa clareza, né, de como a gente se comporta, como homem, como mulher, né, como pai, como mãe, enfim. E também no contexto da convivência nos espaços, como um espaço desse, como na igreja, um espaço físico. A gente tem que ter noção. A gente se veste de qualquer forma quando a gente vem para a igreja? Não. Não cabe. Isso não quer dizer que nós podemos nos vestir de qualquer forma quando a gente também não vai para a igreja. Porque nós precisamos ser organizados em todas as coisas. Amém? Pode passar. E aí, a gente chega nessa parte da igreja como organismo, né? E eu procurei várias definições, e eu gostei muito dessa ideia da igreja como um organismo vivo e, ao mesmo tempo, uma estrutura material. Por quê? Um organismo vivo, e aí nós somos esse organismo vivo, né? A igreja. E aí traz, sim, uma denotação espiritual. Se a gente for falar, a gente é um organismo vivo, como é que a gente pode ser um organismo vivo? O organismo vivo não só são os seres humanos, mas a gente não está fazendo uma analogia do que é secular e do que é espiritual. Então, a gente, enquanto um organismo vivo, como igreja, eu achei muito bom quando ele fala que nós possuímos a capacidade de reprodução. Então, a gente não pode ficar apenas com essa congregação, porque a gente não pode reproduzir, né? Porque a gente não pode ampliar, aumentar, crescer, né? A gente tem a capacidade, a gente tem um metabolismo, que é um metabolismo. O nosso organismo é um metabolismo, é uma máquina que funciona a todo tempo. Se o nosso metabolismo falhar, todas as funções que a gente tem fisiológicas, respiratórias, ela vai ser comprometida. Então, a gente precisa ser alimentado todo o tempo. O metabolismo é um sistema que, alimentado da forma certa, ele gera energia suficiente para fazer qualquer corpo, qualquer máquina funcionar. Na verdade, quando a gente fala de metabolismo, a gente fala se referindo a seres vivos, né? E nós somos seres vivos espirituais, acima de tudo. E também que nós somos capazes de ter respostas a estímulos. Então, enquanto mais nós somos ensinados, enquanto mais nós seguimos aquilo que a palavra diz, enquanto mais nós somos disciplinados, enquanto mais nós somos comprometidos, enquanto mais nós somos expostos à palavra, nós recebemos estímulos. E os estímulos, eles servem para nos trazer desenvolvimento. Amém? Pode passar. E aí, a partir de então, a gente vai ver que para a gente se organizar, amados, não tem como ser feito sem a gente planejar. Não tem. A gente pode ter toda a intenção do mundo. A gente pode dizer, eu sou filho de Deus, sou chamado pela palavra, tenho a unção, eu tenho o Espírito. Mas vai a gente fazer as coisas só na unção, só no Espírito, só na graça, e tudo por organizar. Nós precisamos ter a convicção da unção, do Espírito, da graça, do amor, da fé, dos frutos, de tudo. Mas se nós não tivermos a capacidade de organizar e digerir isso, amados, inclusive nós podemos perder até mesmo, né, de Deus a inspiração e a unção para desenvolvermos alguma coisa, porque nós estamos sendo negligentes. Eu vou ter que passar, porque a gente... vou só ver isso aqui, essa frase que ele coloca. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, que é aquele que eu disse, né? Que cai exatamente naquilo que a gente colocou. Mas implica diretamente no nosso futuro. Então, se a gente não se organizar hoje, nós vamos ficar comprometidos. Meu tempo está acabando, só pode passar. E aí, por fim, eu vou colocar essa questão desse versículo, que eu trouxe como os princípios para a organização da vida espiritual. Se a nossa vida espiritual estiver bacana, nós vamos conseguir desenvolver,
nós vamos conseguir entender qualquer mensagem de Deus, vai ser fácil, vai ser leve a gente se submeter às autoridades, vai ser fácil eu dizer, gente, nós vamos organizar essas cadeiras da forma que está organizada e a gente não vai mexer, porque existe um protocolo, e isso vai ser fácil, amados, a gente entender. E aí, nesse versículo que eu achei fantástico, diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E aí, eu queria trazer alguns pontozinhos básicos que vai nos falar justamente sobre o que Rick Renner fala, né? De armados para o combate. Que é justamente essa capacidade que a gente vai desenvolver a partir da disciplina, da alegria. Tudo está nesse versículo. Os frutos de justiça, a paz e a perseverança. Vou ter que ser muito rápido, porque o tempo realmente está acabando. E eu não quero ser desorganizada e desorganizar à noite. Mas, quando a gente fala em disciplina, e aí Tiago vai explanar sobre isso, né, eu sempre vi a disciplina como uma punição. Mas a disciplina é o principal princípio da organização, amados. Se a gente é disciplinado, a gente não precisa fazer uma intervenção severa mais na frente. Porque a gente fez de forma que a gente possa até precisar reorganizar. Mas a gente não vai perder o processo, a gente não vai perder tempo, né? E aí, nesse versículo, diz que se a gente tiver, né, a questão da disciplina, ela vai trazer a questão da alegria, né? No momento não vai trazer alegria. É muito chato a gente ser disciplinado. E não é fácil a gente se disciplinar para nada. Tenta fazer uma dieta para você ver, né? Isso altera o teu metabolismo, altera o teu humor, altera a tua rotina, porque tu vai ter que preparar comida. E naquele momento pode não trazer fruto, pode parecer que não funciona, pode parecer chato, pode parecer que é dispensável. Para que tanta organização? Para que a gente fazer isso agora? Né? Por que a gente tem que fazer? E a gente questiona muitas vezes. Mas, amados, a disciplina, no sentido de a gente conseguir ser organizado, vai produzir frutos de justiça, né? Que independe das atitudes e das falhas humanas. Se eu tenho a consciência, aqui que estou na igreja, eu honro a vida do meu pastor, mas que eu preciso ser disciplinada, que eu preciso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu preciso fazer. E eu mantenho a minha alegria, independente se ele fale, se Ana Fábia fale, se o meu líder fale, né? Nós vamos entender e vai haver essa produção de fruto de justiça independente. Possa ser que a liderança caia, mas eu não vou cair. Amém? Porque a minha disciplina de buscar a palavra, de entender aquilo que Deus tem para mim e de entender o circuito que tem de organização, vai me fazer me manter firme. E eu vou perseverar. E Deus vai trazer paz ao meu coração, para que eu possa seguir, né, em alegria, em paz, porque eu estou cumprindo aquilo que Deus me deu. Pode passar? E aí, por fim mesmo, eu li sobre várias coisas e eu entendo, amados, aquilo que é basilar, que não pode faltar, né? Se a gente tiver sintonizado com isso, nós seremos organizados. Se nós exercermos os frutos do Espírito. E ali naquele versículo fala sobre fé, sobre perseverança, sobre amor, sobre alegria, né? Então, para a gente, enquanto cristão, se a gente entender que os frutos do Espírito, eles são a base para todas as coisas, como aquele homem que trouxe um grande legado, que falou sobre vários princípios que são básicos para qualquer instituição, seja cristã, seja secular, dê certo, se nós tivermos como base os frutos do Espírito na nossa vida, em exercício, ouvindo, atendendo, não sendo negligente, sendo perseverante, amando, sendo longânimo, né, fazendo sem estar com vontade, sendo benigno, a gente vai ser pessoas organizadas, amém? A gente vai ter como organizar a nossa vida espiritualmente, fisicamente e na nossa alma. Por isso que eu coloquei ali, espírito, alma e corpo. Então, era basicamente isso que eu queria trazer. Se você tem essa capacidade de ouvir, de se entender como uma pessoa que está dentro ocupando um papel social e que você precisa ouvir e atender instruções e fazer da forma como está sendo dita, porque existe uma hierarquia, você vai fluir. E eu deixei uma atividadezinha para você fazer aí, de lado, fora desse quebra-cabeça, que eu quero que os casais façam em casa,
Não vai dar tempo para a gente fazer agora. E você faça como um desafio para você. Existe um quadrinho aí que diz assim: que pena, que bom, que pena e que tal. Né? Eu queria fazer isso com vocês, mas o tempo não deu. Que bom, né? Diante de tudo que você ouviu, dentro dos princípios da organização que foi apresentada, o que você pode olhar para você dizer: que bom. Que bom que eu consigo fazer algumas coisas que a irmã colocou aí. Né? Que pena que eu ainda não consigo me organizar em relação a tal área, tal área, tal área e tal área da minha vida. E que tal, né? Que tal que eu consiga, que eu trace para mim metas e objetivos até o fim desse ano, até o próximo ano, porque esse é um princípio de organização, a gente estabelecer metas para que a gente cumpra. Amém? E aí façam isso, amados, como um desafio. Não espere o ano virar, não. Quando o ano for virar, em dia 31, eu vou pensar em alguma coisa que eu possa fazer, que seja, eu vou me organizar, pastor, eu vou me organizar. Ano que vem, eu vou me organizar. Ano que vem, eu vou fazer dieta. Segunda-feira, não faça isso, amado. Você pode fazer hoje, você pode estabelecer metas para você hoje, objetivos, e você pode organizar a sua vida. E certamente a bênção do Senhor vai te fazer enriquecer em todas as áreas. Amém? Então, eu espero que tenha contribuído de alguma forma.